Vamos falar de pesquisa. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra empate entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula em uma simulação de segundo turno para a presidência da República. Os dois aparecem com 41% das intenções de voto. Segundo o levantamento, 16% dos entrevistados dizem votar em branco ou nulo e 2% estão indecisos. A pesquisa também aponta uma queda de Lula e crescimento de Flávio Bolsonaro nas últimas rodadas. Em janeiro, Lula tinha 45%, caiu para 41%, enquanto Flávio subiu de 38% para os atuais 41%. No cenário de primeiro turno, com Ratinho Júnior, Lula tem 37% e Flávio 30%. Ratinho Júnior registra 7%, sendo seguido pelo governador de Minas, Romeu Zema, com 3%, Renan Santos e Aldo Rebelo têm 1%. São 5% os indecisos e 16% afirmaram que não pretendem votar. Lula também lidera o cenário do primeiro turno com Ronaldo Caiado. Nesse cenário, Lula tem 39%, Flávio tem 32%, Caiado tem 4%, Zema 2%, Renan e Aldo tem 1% cada. São 16% os que votam em branco ou nulo e 5% estão indecisos. Nas demais simulações de primeiro turno, Lula está à frente numericamente, mas a situação é de empate técnico com Flávio Bolsonaro dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula e Flávio também empatam numericamente na simulação do segundo turno. Nos demais cenários avaliados pela pesquisa, o petista vence todos os seus adversários. Contra Ratinho Júnior, Lula venceria, se a eleição fosse hoje, por 42% a 33% dos votos. São 22% os votos brancos e nulos e 3% estão indecisos. Enfrentando Ronaldo Caiado, o presidente Lula registra 44% a 32% dos votos, com 21% de votos em branco e nulo e 3% de indecisos. Contra Leite, Lula vence por 42% a 26%, com 29% de brancos e nulos e 3% de indecisos. Lula e Flávio Bolsonaro são os candidatos mais rejeitados pelo eleitorado. Segundo o levantamento da Quest, 56% dos eleitores não votaria no petista, enquanto 55% rejeitam o filho de Jair Bolsonaro. A rejeição de Lula oscilou 2 pontos percentuais em relação à medição de janeiro, enquanto a de Flávio manteve o resultado numérico, o que aponta para uma estagnação de ambos os índices. Tem uma coisa que já está muito claro. Por essas pesquisas. Você gostou dessa Não, o meu comentário é justamente isso. Eu não acredito. eu acredito no montante. Mas uma coisa parece muito clara. A mesma polarização que teve em 2022, o Flávio já conseguiu fazer. E Lula está na frente do Flávio em várias. Então eu acredito que o Flávio conseguiu atingir 9 meses antes o índice do pai, que o pai atingiu. Tá entendendo? Isso dá a ele a vitória? Não. Você acha que ele atingiu o teto ou não? Aí não está a questão, porque há o imponderável de Lula, porque tem a questão da idade e tem a questão dos escândalos. Olha, Enio, quais eram os escândalos que nós tínhamos? Bolsonaro perturbou as baleias. Ele andou com jet ski perto das baleias. Bolsonaro não usava máscara. Tá entendendo? Bolsonaro, os escândalos que nós tínhamos no Brasil era a fabricação. O William Bonner, né, com aquele... Mas Bolsonaro falou muita bobagem. Falou bobagem. Falou ao ponto que perdeu. Bolsonaro encarnou, diferente de todos os líderes mundiais, um líder anti-vacina. E ele fazia isso quase que todo dia, reiteradamente. Ele falou muito bem, ao ponto que tendo ajeitado a economia, tendo desburocratizando, ele perdeu. Mesmo a economia equilibrada, né? Ele perdeu a eleição. Ele perdeu. Mas o Lula faz a mesma coisa. Só que num ponto, não é só o falar, é o fazer. Sabe? Os escândalos são diferentes. Os escândalos são... Enquanto o Bolsonaro, pegou um relógio e vendeu ladrão de galinha. Na época até disse, ladrão de galinha. Por R$70 mil, a gente tá falando de milhões.
Tá? A gente fala de bilhões. Sabe? Eu sei, mas você está associando esses escândalos diretamente a Lula, né? Coisa diferente. Eu não vou discutir. Não, nos governos de Lula. Discutir nos governos. Os escândalos. Os escândalos. Os escândalos. Bolsonaro tirou um fim de uma baleia. Meu amigo, o mundo ia acabando. Porque ele perturbou. Não, assim, bem rapidamente. Ele está preso. Então, para mim, isso demonstra que alguma coisa ele fez. Não foi apenas bulinar os golfinhos. Mas eu queria chamar a atenção por fato de que no cenário de segundo turno, Lula está perdendo votos. Em segundo turno, Lula estava sempre no patamar de 50%. Sempre. E quando abriram o levantamento, o primeiro, Lula contra Flávio tinha 32 mais ou menos, Lula tinha 50 e de lá para cá Lula só vai em cenário de segundo turno, tá, gente? Que é o que deverá acontecer. Lula só vai caindo enquanto Flávio vai subindo. Assim, no segundo turno não tem muito o que você avaliar. Significa que a queda de um está associada à subida do outro. Aí vem o imponderável, né? Que é o eleitor do centro. O eleitor do centro está começando a enxergar no Flávio Bolsonaro razões para votar nele. E tem uma coisa, Dinarte, que não sei se foi nessa pesquisa, Ciro, ou se foi noutra, mas você deu uma pesquisada aí, que foi até um comentário da Daniela Lima, que pela primeira vez no Brasil, desde 8 de janeiro de 2023, a maioria da população, 54%, acha que não teve nada no dia 8 de janeiro. E essa crise foi numa pesquisa feita em relação ao STF. Então, os 54%... Não, você está falando de uma pesquisa chamada Ipsos Meio. Exatamente. Não é Quest, não. Não, mas é uma pesquisa que foi falada, que é sempre o seguinte: a maioria dos brasileiros sempre atribuíram que houve uma tentativa de golpe. Já teve em 65% isso. E o fato de estar em 54% achando que não teve nenhuma tentativa, já é o desgaste das pessoas que condenaram o Jair Bolsonaro. Olha, além do cenário eleitoral, a Genial Quest avaliou a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, o petista é desaprovado por 51% dos brasileiros e aprovado por 44%. São 43% os que avaliam a gestão federal como negativa, enquanto 31% julgam como positiva. Para 25%, o governo é regular. A pesquisa Genial Quest entrevistou 2.004 brasileiros em domicílios entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número BR 05809/2026. Seu Enio, falar como o Júnior Lins, a gente vai acabar o programa mais cedo. Vamos falar de política local?